meu povo, tudo bem com vocês? Tudo em cima? Como é que estão passando de isolamento social aí? Tudo tranquilo? Espero que estejam todos bem. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo aqui, né? Na aula passada nós introduzimos um conteúdo novo sobre a Amazônia, falamos sobre clima, vegetação, falamos questão sobre a hidrografia também, que é importante lá na região da Amazônia, apresentando algumas características para vocês, né? E hoje nós vamos dar continuidade, a gente vai falar um pouco mais sobre a questão da vegetação e a importância dos rios. É uma coisa simples, tá? Mas que é importante nós falarmos aqui também. Então, gente, o seguinte, quando a gente fala sobre a questão da floresta amazônica, que é a grande floresta que nós temos concentrada na região norte, essa floresta é uma floresta que nós chamamos de floresta pluvial. Ela é considerada uma floresta pluvial. Por quê? Todas as vezes que nós falamos de pluvial, nós estamos falando de chuva, tá? Tanto é quando a gente fala assim, ó, índice pluviométrico, índice de chuva, a quantidade de chuva em um determinado período em uma determinada região, tá? Então, pluvial é de chuva, fluvial é de rio. Tem essa diferença e tem que tomar muito cuidado para não confundir, tá, gente? Então, de novo, pluvial com P é de chuva, fluvial com F é de rio, tá? Vamos tomar um certo cuidado para não confundir isso aqui. Primeira regrinha básica para a gente entender. Então, por que a floresta amazônica é considerada uma floresta pluvial? Por conta das grandes concentrações de chuvas que nós temos na região da Amazônia, né? Lembrando o seguinte, nós ainda não estudamos isso, mas futuramente a gente vai ver essa questão sobre o índice pluviométrico, né? Na região da Amazônia chove aproximadamente 3.500 milímetros por ano, que é muito, é muito. Aqui na nossa região do Centro-Oeste, em Goiânia, chove de 1.400 a 1.500 milímetros por ano, tá? Ou seja, lá chove mais do que o dobro, tá? Tanto é que lá na Amazonas nós temos uma característica de chuvas diariamente. Todos os dias chove lá na região. É muito comum. Se ocorrer de não chover em um dia, opa, é uma coisa estranha, tá? Porque é comum do tipo de clima, do tipo de vegetação que nós temos lá, as chuvas ocorrerem diariamente, beleza? Uma característica importante essa questão aí, tá? E aí, gente, sobre essa questão sobre a floresta, então chove muito, como chove muito, a floresta se desenvolve, né? Mas nós temos ali uma determinada diferença da floresta amazônica, que é óbvio que tudo é floresta amazônica, né? Mas temos algumas regiões que são inundadas. Então é dividido a floresta amazônica é dividido em mata de igapó. O que é essa mata de igapó? É aquela região próximas aos rios, aquelas regiões que constantemente estão alagadas. São regiões muitas vezes de terra, mas de terras que estão alagadas constantemente, tá? Nós temos, além da mata de igapó, mata de várzea. A mata de várzea é aquela região que depende da época do ano, porque tem épocas que o rio está na época de cheia, onde chove mais, né? E outras a época que o rio está vazio, onde chove menos. A mata de várzea, ela vai ter a sua área inundada em época de cheia, que o rio vai subir um pouco mais e vai atingir novas regiões, né? Já em épocas não é de secas, porque lá não tem secas, na verdade, a região norte não tem secas, né? Mas tem um período que chove um pouco menos, tá? Isso acontece também, mesmo chovendo todos os dias, mas tem período que chove um pouco menos. Então, nesses períodos onde ocorre menos chuvas, acaba que o rio ele dá uma secadinha, né, que ele vai secar também, ele vai diminuir um pouco mais o seu nível, porque na região norte, todos os rios ali, eles ficam com água ao decorrer de todo o ano, tá bom? São os famosos intermitentes, tá? Outra questão aqui, gente, além da mata de igapó e mata de várzea, nós temos a mata de terras firmes. O que são as matas de terras firmes? Essas sim são as regiões de mata onde nós não temos nenhum tipo de inundação, tá? Ali a terra firme constantemente, ou seja, a água do rio, aquela água fluvial que nós falamos anteriormente no comecinho do vídeo, essa água ela não chega em terra firme. Por isso o nome já fala, né? Terra firme já não é à toa o nome, né? Então ela
ela vai ter, ao decorrer de todo o ano, a terra firme e seca, aquela terra que ela não vai ser inundada pelo rio, tá bom? Então tem essa diferença. Mata de igapó, mata de várzea e mata de terra firme, tá? Igapó alagada constantemente, de várzea ela é alagada em algumas épocas do ano, outras épocas são secas, e de terra firme ela fica seca ao decorrer de todo o ano, beleza? Então nós temos essa diferença aí. E tudo isso engloba ali na floresta amazônica, tá, gente? Um outro detalhe importante, a gente falar sobre floresta amazônica, é a questão que muitos pensam que a floresta amazônica está inserida somente no território brasileiro. Isso não é verdade, gente. A floresta amazônica é uma floresta internacional. Ela está no Brasil, está nas Guianas, os 3 países que formam as Guianas, que é a Guiana Francesa, Suriname e Guiana. Está na Venezuela, está na Colômbia, está no Peru, está no Equador, está na Bolívia. Tudo isso a floresta amazônica faz parte, tá bom? Tanto é que ela tem uma classificação da floresta internacional. Internacional justamente porque ela cruza fronteiras de outros países, né? Ela vai além de apenas aqui no Brasil. Lógico que a maior parte da floresta amazônica está concentrada na região do Brasil. Se eu não me engano, são mais de 60% da floresta amazônica está aqui no Brasil, porque o Brasil tem o maior território, né? Mas só que tem nesses outros países citados também, beleza? E outra coisinha para poder fechar, gente, que eu falei isso para vocês, só que eu vou dar mais uma repaginada nisso daqui. A questão sobre os rios da Amazônia, os rios da região norte, né? O que acontece? Os rios ali são muito mais do que apenas um corpo hídrico que passa por ali. Muitas pessoas, eu falei disso, dos famosos ribeirinhas, né? São pessoas que tiram toda a sua sobrevivência através do rio, como por exemplo a pesca, né? E as pessoas acabam usando o rio também como se fossem ruas aqui pra gente. Então aqui a gente pega o carro para ir em um determinado lugar, né? Anda na rua e tudo mais. Lá, por conta da presença de muitos rios, as pessoas pegam um barco para ir para outra região, inclusive dentro da mesma cidade. Na cidade de Manaus, por exemplo, isso é comum. A pessoa está na região do rio aqui, tem que subir o rio ali em determinado local. Pega o barco, sobe um pouquinho do rio e vai para a região onde ele quer ir. Então o rio lá, ele tem uma presença, ele tem uma característica muito importante, a presença deles, que o rio ele acaba auxiliando na questão da logística e do transporte, tá? O transporte hidroviário na região norte, ele é muito rico, coisa que pra gente aqui no centro-oeste, no estado de Goiás, quase não acontece, né? O que acontece aqui é muito pouco comparado de lá, tá bom? É ínfimo, não, um valor que quase não tem significância aqui pra gente, tá? Pra eles lá é muito, beleza? Então tem essa importância. Então, a questão do transporte é importante para eles. A questão da pesca é importante. E a pesca, lá a gente tem a pesca comercial, para eles ganharem o dinheiro, e também a pesca de subsistência, né? Que é a pesca onde eles pescam um peixe para poder se alimentar, tá? E além dessa questão também, o rio é importante para eles, como todos os demais rios, para poder abastecer a população, né? Levar água do rio para as casas, abastecer as casas, para daí as pessoas terem a questão de higiene pessoal, tomar banho, lavar louça, aquela coisa toda que a gente já conhece, beleza? Mas lá os rios têm uma importância muito grande, muito elevada. Beleza, meu povo? Hoje a gente vai fechando por aqui, já fechamos mais um capítulozinho aqui, na próxima aula a gente já introduz um outro conteúdo e vamos trabalhando forte aqui, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, questões, qualquer coisinha, pode colocar no grupo do WhatsApp aí que eu estarei atendendo vocês. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.